aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo os do céu, à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz, pela expulsão dos maus. Engraçado que a gente sempre comenta aqui, como vocês viram através desta leitura, é Jesus mesmo falando que o nosso planeta, né, ele caminha porque progride, né? Nada é como o caranguejo que anda para trás. Então a gente vê que os mansos, os brandos que ele cita, são as pessoas que agem com mansitude, têm mansitude para tudo, né? Delicadeza, capacidade, envolve tudo isso, paciência, né? E a gente vê, tem uma profecia de Chico, na qual ele cita, a quem não conhece, que o nosso planeta está numa fase de regeneração, ou seja, então nós estamos vivendo uma época que as pessoas ainda agressivas, aquelas que tiveram a possibilidade de crescer, de evoluir, e com tudo isso não aproveitam a chance ou não querem crescer por si mesmo, então elas serão banidas a um planeta mais inferior do que a Terra. E elas vão crescer com o sofrimento, né? Como ele disse, nós sabemos que a palavra fogo do inferno é apenas um sinônimo, porque inferno significa apenas sofrimento, né? Só que as pessoas da época procuraram algo mais terrível de sofrimento do que o fogo e não encontraram. Então pegaram essa expressão, é o fogo de sofrimento, fogo do inferno, embora a gente saiba que inferno é coisa de inferior, a própria palavra já diz. É questão de sofrimento, bem-estar ou mal-estar. Então, se a pessoa está bem, né, todos nós que estamos sentados aqui, se estamos em paz, estamos bem conosco, com a nossa consciência, sabemos que
pelo menos hoje a gente não fez o mal a ninguém, pelo menos hoje a gente não está com a nossa consciência pesada, porque não brigamos com o familiar, não maltratamos pessoas, né? Com isso inclui os animais e toda a criação de Deus. Então a gente vê que a gente está em paz, e isso chama céu, né? Então, se eu perguntar para qualquer um de vocês, né, vocês estão em paz? Sim. E se eu perguntar, vocês trocam esse assento pelo céu que eles dizem? Eu tenho certeza que vocês vão dizer não. Porque como as pessoas interpretam através das religiões, é como se no céu tivesse uma poltrona bem confortável, né, e as pessoas sentassem e ficassem na ociosidade, quer dizer, sem fazer nada. E todos nós sabemos que não tem coisa mais pior do que viver na ociosidade, a gente não fazer nada. Deus já nos criou de uma forma que, quando nós trabalhamos, quando nós cumprimos com o nosso dever, a gente tem aquela paz interior, aquela consciência do dever cumprido, e a gente está bem. E quando a gente fica tempo sem fazer nada, na ociosidade, o que acontece? A gente fica até catando coisas para distrair, né? Como ir pescar na praia, né? Ou simplesmente viajar, né? Sair para as estradas, olhando as paisagens. Ninguém consegue ficar parado. Então, se o céu fosse como as pessoas interpretam e como muitas religiões ensinam, seria um sofrimento ao invés de um prazer. Não é verdade? Então, o estado de espírito é o significado de céu e inferno. Se a gente está bem, está no céu. Não precisa de lugar melhor do que esse. E se a gente não está bem, a gente está no inferno. E o que causa o nosso sofrimento? É a nossa própria inferioridade, o desconhecimento. E isso nos leva a sofrimento, porque quando nós não temos consciência até do que fazemos ou do que praticamos, isso acarreta sofrimento. Por isso que muitas vezes a gente fala impensadamente, tomei tal atitude que me levou a tal sofrimento, né? E como disse Jesus através dessa parábola, esse planeta, ele sempre esteve em crescimento, em evolução. E se a gente analisar, qualquer um de nós podem lembrar dos seus dias passados, e a gente vai ver que antigamente a vida era muito mais difícil do que hoje. Existia muito mais miséria, a tecnologia era bem mais avançada, né? Quem não viu falar de vocês que antigamente as coisas eram transportadas no lombo de animais, as mercadorias, sal, né? A gente sabe que sal vem das regiões do mar, que para nós é longe pra caramba. Imaginou como antigamente era transportada nos lombos dos animais e vê hoje uma carreta, né? O quanto de mercadoria que não leva, então quantas coisas ficou mais fácil hoje. Às vezes a gente queria dar um recado, alguma coisa muito importante para um parente, um ente querido nosso, e a gente tinha que ou ir a pé, ou pegar um cavalo, um animal e se deslocar, né? Então vamos supor, você tem um parente seu lá em São Paulo, né? De repente falece um ente querido, um familiar da gente, e a gente quer comunicá-lo. Você já imaginou que tivesse que pegar um cavalo para ir lá? E ver hoje, com a capacidade do celular, que a gente pega esse aparelhinho, abre e diz que fala uma pessoa lá no outro lado do mundo, no Japão, né? Então veja como as tecnologias, como as coisas evoluíram e melhorou. E assim é a nossa vida, ela vai melhorando cada vez mais. Por quê? Porque estamos vivendo, crescendo, evoluindo e progredindo cada vez mais. E assim como disse Jesus, os mansos herdarão a terra. Então o que ele quer dizer? Que as pessoas que são dotadas de mansuetude, as pessoas que são dotadas de compreensão, de paciência, então quer dizer, elas já estão de uma certa forma depuradas. E ela tira de si
aquele amor próprio que nós temos, né? Quantas vezes a gente simplesmente está num local, passa alguém despercebidamente e a gente fala, puxa vida, aquele fulano fez desaforo de mim, passou e nem disse bom dia, nem disse boa noite. Ele fez desaforo de mim, não pode fazer isso para mim. É um amor próprio que nós temos. E essa questão de achar que tudo deve girar ao nosso redor. Então isso é um egoísmo, uma falta de conhecimento, né? E nós estamos crescendo, evoluindo, e como eu disse no começo, o nosso planeta ele está numa fase de regeneração. Então, quando Jesus disse nessas palavras bem claras, os monstros herdarão a terra, os pacíficos, né? Ficarão na terra. Enquanto aqueles que aqui estão tendo essa chance de crescer, mas não querem aproveitar, então quer dizer, cada um vai estar na onde se afina, né? A gente vê aqui na nossa cidade exemplos de pessoas, né? A gente sai ali para o centro da cidade, a gente vê que tem um grupinho de pessoas que gosta de sentar na praça, jogar um baralho. Tem um outro grupinho de pessoas que às vezes gosta de estar lá no bar, tomando uma cervejinha, né? Tem outro grupinho de pessoas que às vezes estão lá no canto, conversando. Então, por que existe esse grupinho, né? É questão de afinidade. E aonde nós afinarmos, é aonde vamos estar, até depois do desencarne. Aonde nós tivermos afinidade e ligação, aquilo que nós gostamos, atraímos. É como você colocar uma gota de mel no chão e vai atrair o quê? Um selo, aquelas coisas todas, né? Então é questão de afinidade. E essa mansitude que Jesus disse, ela já vem do nosso próprio aperfeiçoamento. E quem lucra com o aperfeiçoamento, com o autodomínio, com a capacidade de entendimento? Nós mesmos. Por quê? Porque passamos a tirar de letra muitas coisas que nos fariam infeliz. Como o quê? Como eu citei, tudo que uma pessoa de repente faz, a gente acha que é desaforo, né? Às vezes uma outra pessoa faz qualquer coisa ou fala qualquer